Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou o seu professor neste curso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre combinação simples. Combinação simples. Na vitrine de uma lanchonete existem 4 opções de salgados: coxinha, empada, pastel e quibe. De quantas maneiras distintas podemos escolher 2 opções de salgados dentre as 4 existentes? Então perceba aqui ó, que na vitrine eu tenho um total aqui de 4 opções de salgados e eu quero escolher dentre essas 4 opções 2 opções de salgado, tá? Então quando eu falo 2 opções, eu estou me falando do salgado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não vou poder pegar, por exemplo, aqui 2 coxinhas, tá? Eu vou ter que pegar 2 opções. Então vai ser uma coxinha e um pastel, uma coxinha e um quibe, uma coxinha e uma empada. Ou seja, das 4 opções, nós vamos ter aqui que escolher 2 opções de salgados, tá? Bom, então quando eu for fazer aqui essa escolha, eu tenho que pensar, na verdade, dentre essas 4 opções, coxinha, empada, pastel e quibe, eu tenho que pensar em 2 delas para ocuparem exatamente 2 posições referente às escolhas. Vou ter que escolher uma para a primeira escolha e vou ter que escolher aqui uma outra opção para a segunda escolha. Então, dentre essas 4 possibilidades, nós vamos pensar em 2 delas para ocupar exatamente 2 posições. Então, eu posso pensar aqui ó, no meu quadro de possibilidades. Pensando aqui então, ó, eu posso pegar coxinha e empada, coxinha e pastel, ou então coxinha e quibe. Então, estou assumindo que eu vou pegar coxinha e combinei, na verdade, aqui com uma outra opção de salgado, tá? Poderia também aqui pensar, ó, que eu vou pegar empada. Só que, quando eu penso na empada e coxinha, eu tenho que saber que coxinha e empada é a mesma coisa que empada em coxinha. Então, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa que faz um pedido, eu quero coxinha e empada, e outra pessoa que faz o pedido empada e coxinha, na verdade, eles vão comer, na verdade, o mesmo tipo de salgado, tá? Então, quando você escolhe coxinha e empada, empada e coxinha, você está falando, na verdade, aqui da mesma escolha, tá? Então, eu vou excluir aqui, ó, a opção empada e coxinha, uma vez aqui que eu já comi coxinha e empada. Então, com a empada, eu posso ter empada e pastel, ou então empada e quibe. Vou agora aqui para minha outra opção, tá? Vou supor agora aqui que eu vou escolher pastel. Perceba que escolher pastel e coxinha é a mesma coisa que escolher coxinha e pastel. Então, eu vou ter também aqui que excluir aqui essa opção. Quando eu vou pensar no pastel e empada, eu já pedi aqui empada e pastel. Então, vou ter que excluir também aqui pastel e empada, restando apenas para mim aqui pastel e quibe. Quando eu faço a análise agora aqui pensando no quibe, eu poderia ter aqui, ó, quibe e coxinha, mas eu já pedi aqui coxinha e quibe. Poderia ter quibe e empada, mas eu já pedi empada e quibe. E poderia pedir quibe e pastel, mas eu já pedi aqui pastel e quibe. Então, na verdade, eu vou excluir aqui todas essas possibilidades. Então, perceba aqui, ó, que desconsiderando as opções repetidas, nós obtemos aqui um total de 6 possibilidades distintas. Esses 6 resultados de possibilidades obtidos, eles são chamados de combinações de 4 elementos tomados 2 a 2. Então, perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui à disposição 4 tipos de salgados, coxinha, empada, pastel e quibe, que foram agrupados 2 a 2. Quando eu fiz esse agrupamento 2 a 2, eu consegui aqui obter um total aqui de 6 possibilidades distintas. E aí nós podemos indicar esses agrupamentos como sendo combinação
de 4 elementos agrupados 2 a 2, ou então na forma binomial, tá? Que eu posso representar, na verdade, isso aqui como sendo coeficiente binomial de 4 em 2, onde esse 4 aqui, ó, ele é chamado aqui o numerador, e esse P aqui, tá? Ele é chamado aqui de 2 aqui de denominador, tá? Ou seja, combinação de 4 agrupado 2 a 2, ou coeficiente binomial 4 de 2 em 2, onde o 4 é chamado numerador e o 2 aqui é chamado de denominador. Bom, feito essa situação, nós vamos agora aqui generalizar aqui a combinação simples. Dado um conjunto com N elementos distintos, A1, A2, A3, AN, chama-se combinação desses N elementos tomados K a K, com K menor ou igual a N, todo subconjunto de K elementos distintos escolhido dentre os N elementos. Indicaremos a combinação desses N elementos tomados K a K por combinação índice N, K, na forma binomial N sobre K, tá? Onde esse N aqui ele é chamado de numerador e esse K aqui é chamado de denominador. Então, para você acompanhar, na verdade, aqui essa definição, você pode entender que esse conjunto aqui, ó, A1, A2, A3, AN, representa, na verdade, aqui tipos de salgado. Então, aqui você tem o salgado 1, salgado 2, salgado 3, salgado N, tá? E aí, com esses N tipos aqui de salgados, você quer formar grupos de K a K. Ou seja, você vai trabalhar com subconjunto. Perceba que na combinação, ela traz o termo aqui subconjunto. Ou seja, você vai pensar num conjunto que tem K elementos. Como aqui eu estou falando de conjunto, a ordem que você coloca os elementos dentro de um conjunto, ela não é importante, tá? Então, perceba aqui, ó, que quando eu falo coxinha, empada, empada e coxinha, eu estou falando, na verdade, aqui de um mesmo conjunto. Então, não importa a ordem que você dispõe, na verdade, aqui os seus elementos. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? De que forma que eu posso escolher esses K elementos dentro de um conjunto de N elementos? Basta você fazer o seguinte, ó. A combinação de N agrupados de K em K é exatamente o arranjo de N agrupados de K em K dividido por PK. Perceba que quando eu faço aqui o meu arranjo, eu estou falando que a ordem para mim é importante, tá? Agora, por que eu tenho que dividir aqui por PK? Quando eu faço aqui essa divisão, é justamente para eu excluir de dentro dos arranjos todos aqueles agrupamentos, na verdade, que a ordem não importa. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui? Eu descrubo o total de agrupamentos e desse total de agrupamentos, nós vamos excluir os agrupamentos repetidos. Por isso que, na verdade, aqui eu tenho que proceder com essa divisão. Então, fazendo aqui essa substituição, eu vou substituir aqui na formulinha de arranjo n fatorial dividido por n menos k fatorial. E na formulinha aqui de permutação, eu vou substituir aqui o k fatorial. Tá? Procedendo aqui com essa aqui substituição, eu vou ter aqui uma divisão. Vou repetir o primeiro vezes o inverso do segundo. E aí, na verdade, aqui nós vamos ter aqui a nossa formulinha de combinação. Lembrando que esse K aqui tem que ser menor ou igual a N. Bom, uma dica importante. Dado um conjunto com N elementos distintos, A1, A2, A3, AN. Se você quiser formar grupos não ordenados de elementos distintos com alguns elementos desse conjunto, você vai trabalhar aqui com combinação. Então, muito cuidado aqui para você não misturar combinação com arranjo. No arranjo, o agrupamento é ordenado, ou seja, a ordem importa. Na combinação, esse agrupamento ele é não ordenado, ou seja, a ordem que você dispõe os elementos não é importante. Bom, voltamos agora aqui ao nosso exemplo.
Na vitrine de uma lanchonete existem 4 opções de salgados: coxinha, empada, pastel e quibe. De quantas maneiras distintas podemos escolher 2 opções de salgado dentre as 4 existentes? A primeira coisa, então, que nós vamos fazer aqui, é a análise se a ordem é importante ou se a ordem não é importante. Uma vez aqui que eu tenho 4 opções de salgados e eu quero agrupar de 2 em 2, eu vou aleatoriamente, dentro do conjunto de 4 opções, escolher 2 opções de salgados, tá? Então, eu escolhi aqui, coxinha e empada. De propósito, eu vou pegar agora aqui essa dupla, coxinha e empada, e vou alterar a ordem que eu escrevi. Então, em vez de escrever coxinha e empada, eu vou escrever agora empada e coxinha. E agora eu vou comparar aqui esses 2 agrupamentos e vou me perguntar: esses 2 agrupamentos, eles são diferentes ou são iguais? Ou seja, a ordem que eu escrevo esses elementos, ela vai me dar um outro conjunto igual ou um conjunto diferente? Você vai perceber que coxinha e empada e coxinha se tratam, na verdade, aqui do mesmo conjunto, das mesmas opções. Então, a ordem que você dispõe os elementos, ela não é importante. Se a ordem não é importante, você vai trabalhar aqui, então, com combinação. Então, eu vou chegar, na verdade, aqui trabalhar. Combinação de n elementos agrupados k a k é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial, que multiplica k fatorial. Ou seja, eu tenho aqui à minha disposição, combinação de um total de 4 elementos, onde eu vou agrupá-los 2 a 2. Então, eu tenho aqui, que o primeiro aqui, é o 4, é o N, e o segundo 2 meu aqui é o K. Vou substituir aqui agora, Então, aqui vai ficar o seguinte, N fatorial. O meu N vale 4. Aqui embaixo vai ficar N menos K. Então, aqui vai ficar 4 menos 2 fatorial, e multiplico o K, que vale 2 fatorial. Agora é resolver essa continha aqui, Então, aqui vai ter, 4 fatorial dividido 4 menos 2. Essa continha vai dar 2 fatorial, que multiplica aqui o 2 fatorial. Agora, eu vou simplificar o 4 com 2 desse aqui fatorial, Então, eu vou descer o 4 até 2. Aqui vai ficar o seguinte, 4, que multiplica 3, que multiplica 2. Como aqui não chegou no 1, eu vou manter aqui o fatorial, Vou colocar aqui embaixo 2 fatorial. E agora eu vou resolver aqui esse outro fatorial, que é 2 vezes 1. Simplifico 2 fatorial com 2 fatorial. E aqui eu vou ter 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. Cortando agora aqui, simplificando 12 dividido por 2, eu vou ter aqui um total de 6 possibilidades. Ou seja, combinação de 4 salgados agrupados 2 em 2, eu vou ter aqui um total aqui de 6 possibilidades. Que foi, na verdade, aqui o que nós obtemos através do quadro de possibilidades que eu apresentei para você. Bom, aqui agora eu trago algumas observações a respeito de combinação que vai aí nos ajudar quando nós formos aqui resolver os nossos exercícios, tá? Vai nos ajudar aqui na questão de tempo, tá? De cálculos, quando for resolver os exercícios. A primeira delas, é quando eu tenho a combinação de n elementos agrupados de 0 em 0. Essa continha aqui está dando 1. Então, o que eu quero dizer para você aqui, Sempre que você for resolver uma combinação de qualquer quantidade de elementos agrupados de 0 em 0, essa continha aqui vai dar 1. Então, aqui eu tenho um exemplo para você aqui, Eu tenho 7 elementos, onde eu vou agrupar aqui de 0 em 0. Vou substituir isso aqui na formulinha, Então, aqui vai ficar o seguinte, Combinação de 7 em 0 é igual 7 fatorial dividido por 7 menos 0 fatorial, que multiplica 0 fatorial. Então, aqui eu vou obter 7 fatorial, 7 menos 0
essa continha vai dar 7 fatorial. 0 fatorial, eu vou colocar aqui, ó. Eu já sei que 0 fatorial vale 1. Vou poder cortar aqui, ó, o 7 fatorial com 7 fatorial. Então, realmente, aqui essa continha vai dar 1. Então, sempre que você tiver combinação de n elementos agrupados de 0 em 0, essa continha nossa aqui vai dar 1. Tá? A segunda observação é quando eu tenho aqui, ó, combinação de n elementos agrupados de 1 em 1. Essa continha aqui, na verdade, vai dar aqui o valor de n. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, combinação de 7 elementos agrupados de 1 em 1. Uma vez que aqui é 1, ó, o resultado nosso aqui vai dar o valor de n, que é 7. Então, vamos substituir aqui, ó. Combinação de 7 em 1 vai ficar, ó, n e k. Então, aqui vai ficar, ó, n fatorial dividido por n, que é 7, menos o k, que é 1 fatorial, que multiplica o k fatorial, que é 1. Essa continha aqui, ó, vai ficar 7 fatorial, 7 menos 1, 6 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Bom, vou descer agora aqui o 7, ó, até chegar no 6. Então, aqui vai ficar 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial. O 1 fatorial vale 1. Posso simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial, e aí realmente essa continha minha aqui deu igual a 7. Então, deixo também aqui essa observação para você. O nosso terceiro caso é quando eu tenho aqui, ó, n elementos agrupados de n em n. Essa continha vai dar 1. Em outras palavras, sempre que esses dois índices aqui forem iguais, essa continha nossa aqui vai dar exatamente igual a 1, tá? Então, substituindo aqui, ó, combinação de 7 em 7, vai ficar n fatorial, 7 fatorial, n, que é 7, menos o k, que é 7 fatorial, sobre k fatorial, que é 7. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 7 fatorial, 7 menos 7, essa continha aqui vai dar 0 fatorial, 7 fatorial. Simplifico 7 fatorial com 7 fatorial, e 0 fatorial eu sei que vale 1. Então, realmente, essa continha minha aqui deu igual a 1. Importante também saber fazer essa continha, tá? A nossa última observação, ela é muito importante, tá? Ela é chamada aqui de complementar. Então, o que está acontecendo aqui, ó? nk é igual a n sobre n menos k. Em outras palavras aqui, ó, sempre que você aqui, ó, pegar o denominador do primeiro e somar com o denominador do segundo, vai ter que dar o numerador. Então, perceba aqui, ó, que se você somar k com n menos k, esse k corta com k e vai sobrar n. Ou seja, a combinação de n elementos agrupados k em k é exatamente igual à combinação de n elementos agrupados de n menos k, n menos k. Então, o que quer dizer isso aqui? Que, ó, eu tenho aqui, ó, combinação de 7 em 3 e tenho aqui combinação de 7 em 4. Perceba que se você pegar o 3 e somar com 4, vai dar exatamente aqui o valor de 7. Uma vez que esses valores aqui deram iguais, tá? Essa soma deu igual, você vai ver que eles vão ter, na verdade, aqui o mesmo resultado. Então, se você resolver a combinação de 7 em 3, você vai ver que vai dar o mesmo resultado aqui da combinação de 7 em 4. Então, vamos resolver aqui, ó. E vai ficar aqui, ó, n e k. Então, aqui vai ficar, ó, n fatorial, n menos k fatorial, que multiplica k fatorial. Então, aqui eu vou ter, ó, 7 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. O 3 fatorial, eu vou resolver, ó, 3, 2, 1. Então, essa continha minha aqui, ó, posso cortar o 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. E eu posso cortar com esse 6 aqui, ó. E 7 vezes 5, eu vou ter aqui o resultado de
35. Agora, ó, eu vou resolver aqui a segunda combinação. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Combinação de 7 em 4. O meu n vale 7 e o meu k vale 4. Então, aqui vai ficar, ó, n fatorial. Embaixo vai ficar n menos k. 7 menos 4 fatorial, que multiplica o k fatorial. Então, aqui nós temos, ó, 7 fatorial, 7 menos 3, 7 menos 4, 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Agora, ó, nós vamos chegar agora aqui e resolver esse fatorial. Quando nós resolvermos aqui esse fatorial, ó, novamente, ó, eu vou fazer aqui o 7 chegar no 4 fatorial. E aí eu posso simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Já o 3 fatorial é dado por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 e vai embora com 6. Essa continha nossa aqui vai dar o resultado aqui de 35. E aí você vai perceber, na verdade, aqui que eles são iguais, tá? Então, é muito importante você entender aqui, ó, essa questão de complementar, tá? Então, por exemplo, tá? Se você tiver aqui, ó, combinação de 10 agrupados de 3 em 3, essa continha aqui vai ser exatamente a combinação de 10 agrupados de 7 em 7. Por quê? 3 somado com 7, a continha vai dar 10. Então, não precisa de você fazer as duas continhas. Se você resolver aqui a primeira, você vai ter, na verdade, o resultado da segunda, tá? Então, é importante que, na verdade, você entender a questão de complementar. Da mesma forma que combinação de 11 agrupados de 6 em 6 é exatamente igual a combinação de 11 agrupados de 5 em 5. Por quê? 6 somado com 5 vai dar exatamente 11. Espero que você tenha acompanhado aí o conteúdo da aula de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.